Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre mecanismo hormonal de regulação da pressão arterial. Por que isso é tão importante? Porque na verdade eu tenho dois mecanismos de regulação de pressão arterial. Um mecanismo que a gente chama de mecanismo neural, tá? E o mecanismo neural, na verdade, como toda atividade neural, ela é sempre baseada então em uma atividade elétrica, ou seja, o sistema nervoso central recebe uma informação de que a pressão está alta ou de que a pressão está baixa e, consequentemente, ele manda uma resposta. De forma resumida, como é que funciona o mecanismo neural? A gente tem receptores de pressão arterial, que eles são baroceptores. Então, baroceptor nada mais é do que uma terminação nervosa sensitiva, ou seja, um receptor que tem a capacidade de perceber variação de pressão. Aonde ficam esses receptores, então? Esses receptores, então, eles vão ficar no arco aórtico, na artéria aorta descendente e também vão ficar, então, nas duas carótidas comuns, tá? O que acontece? Toda vez que eu tenho um aumento da pressão arterial nesses vasos, né, que são muito próximos do coração, então, toda vez que a minha pressão arterial aumenta, esses receptores eles são estimulados, essa informação é conduzida para o meu sistema nervoso central e a resposta do sistema nervoso central para diminuir a pressão arterial é gerar uma vasodilatação. Então, a partir do momento que eu consigo gerar uma vasodilatação, aumenta o diâmetro do vaso, diminui a pressão dentro do vaso e aí eu tenho o equilíbrio. Beleza, isso é um mecanismo de regulação de pressão arterial. Agora, pode acontecer um outro ponto. Às vezes o paciente ele pode ter uma perda de sangue, por exemplo, no caso de uma hemorragia, e quando ele tem uma perda de sangue, uma diminuição de débito, consequentemente ele tem uma hipotensão. Esses receptores também são estimulados, eles percebem essa variação de pressão arterial para baixo, avisam o sistema nervoso central e a resposta do sistema nervoso central então vai ser uma vasoconstrição, ou seja, esses vasos então eles vão contrair e a partir do momento que eu diminuo a luz do vaso, consequentemente eu aumento a pressão. Normalmente a vasoconstrição ela está associada a um aumento da frequência cardíaca, principalmente em casos de hemorragia. Então quando a gente vê, por exemplo, o cara sofreu um acidente, a gente desconfia que ele teve uma hemorragia interna. O que ele vai apresentar? Ele vai apresentar uma taquicardia em repouso. O que significa isso? Ele vai estar fazendo uma vasoconstrição para diminuir a luz do vaso e, ao mesmo tempo, o sistema vai estar aumentando a velocidade de contração do coração, do músculo cardíaco, ou seja, aumentando a minha frequência cardíaca para tentar aumentar o débito cardíaco no intuito, então, ou com o objetivo de manter uma pressão arterial estável. Esses mecanismos de regulação de pressão arterial, quando a gente fala de mecanismo neural, eles são extremamente rápidos. Por que eles são extremamente rápidos? Eles são extremamente rápidos porque toda informação que viaja pelo sistema nervoso é uma carga elétrica. Então, se eu subo numa esteira e começo a fazer atividade física, eu aumento o meu consumo. Consequentemente, eu tenho que aumentar a minha oferta. Para eu aumentar a minha oferta, o que o teu coração vai fazer? Acelera. Então, a nossa inervação do coração vai mandar o coração acelerar, aumento da frequência cardíaca, consequentemente aumento do débito cardíaco e eu vou gerar uma vasodilatação para não ter aumento de pressão arterial, ou seja, eu aumentar o débito sem necessariamente aumentar significativamente a pressão arterial. Quando eu desço da esteira, o que acontece? Eu diminuo o meu consumo, consequentemente o meu sistema nervoso percebe, manda diminuir a frequência, só que toda vez que diminui a frequência, diminui débito. O que ele manda paralelamente acontecer? Manda informação para o meu sistema, então, para esse meu sistema, então, fazer uma vasoconstrição, ou seja, diminui a luz do vaso, e aí, consequentemente, se eu tenho uma diminuição da luz do vaso, eu tenho um ajuste de pressão arterial, tá? Isso aí é quando a gente fala de controle neural de pressão arterial. Só que eu posso ter um outro tipo de controle, tá? Que é o meu controle hormonal, que está aqui para você, ó. Então, ó, aqui quando a gente coloca aqui, ó, controle hormonal da
pressão arterial. Qual é a grande diferença do controle neural para o controle hormonal? O controle neural é uma coisa súbita, uma coisa momentânea. Subi na esteira, fiz atividade, aumenta a frequência. Desci da esteira, parei a atividade, diminui a frequência. Aumento da frequência, aumenta débito. Aumenta débito, aumenta a pressão. O que o sistema faz? Vasodilatação. Então, é uma adaptação rápida. Depois, desci da esteira, diminui débito, diminui pressão. O sistema manda fazer uma vasoconstrição, uma adaptação rápida para que a pressão não caia. Então ele vai ficar o tempo todo fazendo esses pequenos ajustes de vasodilatação e vasoconstrição. Todo ajuste do sistema nervoso, então, vai ser dependente dos baroceptores, que são os receptores de pressão arterial, localizados, então, nas artérias carótidas e no arco aórtico. Então, ele vai perceber essa informação e depois ele vai providenciar essas alterações aí de acordo com o que está acontecendo no nosso organismo para tentar ajustar. Beleza. Mas e quando você tem uma alteração, e essa alteração ela não é momentânea? E quando você tem uma tendência de alteração de pressão arterial por causa de volume, porque você tem uma tendência de reter muito líquido, por exemplo. A partir do momento que eu tenho uma tendência de reter muito líquido, por quê? Porque eu tenho muito sal. Então, exemplo, fui no japonês hoje, comi muita comida japonesa e junto com o japonês eu comi muito molho shoyu. O molho shoyu é muito rico em sódio. Eu não consigo jogar todo o sódio para fora, então eu acumulo sódio. Para o meu meio não ficar hipertônico, o que eu faço? Eu absorvo mais água, ou seja, eu retenho mais água para diminuir a concentração do meio. Consequentemente, então, se eu tenho mais água nos líquidos corporais, eu vou ter mais água na corrente sanguínea. Então, eu tenho um aumento do débito. Só que ele não é um aumento do débito momentâneo, ele é um aumento do débito sustentado. Então, eu vou ter que ter outros mecanismos de regulação de pressão arterial. Então, toda vez que uma situação ela é rápida, o mecanismo é neural. Por quê? Porque a resposta do sistema nervoso ela é sempre rápida, sempre na hora. Agora, toda vez que eu tenho um mecanismo sustentado, aí, consequentemente, a minha resposta vai ter que ser hormonal ou metabólica. Por que isso? Porque uma resposta hormonal ou metabólica ela é mais duradoura. É por isso que a maioria dos medicamentos para a regulação de pressão arterial, eles são diuréticos. Então o cara tem uma hipertensão arterial, o que ele toma? Ele toma um diurético. Para quê? Para estimular a colocar mais água para fora, jogar mais água na urina, consequentemente diminuir o débito cardíaco e assim, consequentemente, então, diminuir a pressão arterial. Uma coisa é consequência da outra. O que a gente vai ver aqui agora, então? A gente vai ver esse controle hormonal da pressão arterial. Então, esse sistema é o sistema que a gente chama de sistema renina, angiotensina, aldosterona. E aqui você vai entender o que acontece aqui em cada uma dessas etapas, tá? Então, olha o que acontece aqui. Primeiro, o nosso rim, tá? Ele tem a capacidade de produzir uma substância chamada renina. Então, o que eu tenho a anotar aqui, ó? A renina, ela é produzida nos rins. Beleza. Felipe, qual é a função da renina? A função da renina é converter o angiotensinogênio, que está onde? No fígado. Tá? Então, ele vai converter o angiotensinogênio em angiotensina 1, tá? Então, a gente pode falar que o rim, ele produz uma substância chamada de renina, uma enzima chamada de renina, e essa renina, quando cai na corrente sanguínea e quando gira na corrente sanguínea, vai chegar até o fígado, e no fígado ela vai converter uma molécula que eu tenho no fígado, que é chamada de angiotensinogênio, em angiotensina 1. Aí eu vou aparecer aqui, ó, angiotensina 1. Qual é a grande função dessa angiotensina 1? Essa angiotensina 1, ela vai atuar em duas pontas, ó. Uma, ela vai atuar nas glândulas suprarrenais,
que estão aparecendo aqui, que eu vou marcar para você em vermelho, tá? Então as glândulas suprarrenais ou as glândulas adrenais, elas ficam localizadas então bem acima do nosso rim, de cada um dos lados. Então ela vai atuar sobre a angiotensina 1, sobre as glândulas suprarrenais, e na glândula suprarrenal ela vai promover então a liberação de aldosterona. Então, ó, aldosterona. Aldosterona é um dos hormônios produzido pelas glândulas suprarrenais. Felipe, eu tenho mais hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais? Sim, quais são? Aldosterona, cortisol, epinefrina e a norepinefrina, tá? Então são os hormônios. Felipe, aonde que entram esses hormônios? O cortisol, ele vai atuar no metabolismo, epinefrina e norepinefrina vão atuar no sistema nervoso autônomo simpático, tá? Então, epinefrina é adrenalina, norepinefrina é noradrenalina, elas vão atuar muito mais na regulação da frequência cardíaca, mas quando a gente fala da aldosterona, tá? Que eu marquei aqui, que vai entrar no nosso sistema, a aldosterona, ela vai regular, ou vai ser um dos mecanismos de regulação da concentração de sal, né? Então, como é que eu posso regular a pressão arterial de forma hormonal? Regulando concentração de sal, né? Tá? E regulando a quantidade de água. Então, olha o que aconteceu, então. Voltando e retomando aqui, tá? Esse rim produziu renina. A renina, então, quando passa pelo fígado, converte o angiotensinogênio, tá? Que está aqui, em angiotensina 1, que vai aparecer aqui. E essa angiotensina 1, primeiro caminho dela, ela veio para a glândula suprarrenal, tá? E produziu aldosterona. Daqui a pouquinho a gente fala da aldosterona. Só que, ao mesmo tempo, a angiotensina 1, tá? Ela vai promover, tá? Ela vai passar, antes dela chegar aqui, a angiotensina 1, ela vai passar pelos pulmões, onde ela vai entrar em contato com o surfactante pulmonar, e nessa região a gente vai ter a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2 vai promover uma vasoconstrição, e essa vasoconstrição vai gerar, então, um aumento da pressão arterial. Então, olha os órgãos que estão envolvidos. Eu tenho o rim, tá? O rim, ele promove o quê? O rim, então, ele vai promover a liberação da renina. A renina vai atuar sobre o fígado, fazendo a conversão do angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1, por si só, já vai estimular a produção de aldosterona pelas glândulas suprarrenais. Daqui a pouquinho a gente fala da aldosterona. Ao mesmo tempo, a angiotensina 1, quando passar pelos pulmões, tá? Através da ação do surfactante pulmonar ou surfactante alveolar, ela vai ser convertida de angiotensina 1 para angiotensina 2. E essa angiotensina 2 ela vai ser responsável por gerar uma vasoconstrição. Só que diferente do que acontece no mecanismo neural, essa vasoconstrição ela não é rápida e momentânea. Ela vai perdurar enquanto perdurar essa concentração de angiotensina 2. Tá? Então eu estou levando um aumento da pressão arterial. Ao mesmo tempo, agora voltando para a aldosterona, olha o que acontece. A angiotensina 1 que estimulou a suprarrenal a produzir aldosterona, a aldosterona volta, atua sobre os rins, e a aldosterona nos rins vai fazer com que os rins aumentem a retenção de sal. Então, olha só, se eu aumento a retenção de sal, eu torno o meio hipertônico. E no meio hipertônico, então, eu vou ter maior retenção de água e, consequentemente, aumento de pressão arterial. Então, quando a gente está vendo aqui, tudo está convergindo, então, para o meu aumento de pressão arterial, ou seja, regulação da pressão arterial.
através do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Aí você pode parar e perguntar para mim, mas Felipe, tá tudo levando a um aumento da pressão arterial. Por quê? Porque eu estou liberando mais renina, ponto. E se eu liberar menos renina, eu vou ter menos conversão de angiotensinogênio e angiotensina 1 no fígado. Consequentemente, eu vou estimular menos a minha suprarrenal. A minha suprarrenal vai produzir menos aldosterona e, consequentemente, eu vou ter uma menor retenção de sal. Se eu tenho uma menor retenção de sal, eu vou ter um meio hipotônico, consequentemente, né, eu vou ter, em vez de um aumento da pressão, uma diminuição da pressão, porque eu vou ter uma perda de água. Depois, se eu tenho uma menor concentração de angiotensina 1, o que vai acontecer? Eu vou ter menos conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, consequentemente eu vou ter uma menor vasoconstrição e isso vai fazer com que, então, eu não tenha, né, uma vasoconstrição importante a ponto de aumentar a pressão arterial. Então, no caso, eu vou diminuir a pressão arterial. Isso aqui eu coloquei nesse primeiro slide para não ficar muito poluído. Vamos para o próximo. Olha o que está acontecendo aqui. A mesma coisa, tá? Eu só estou mudando aqui o desenho para a gente poder trabalhar, tá, com ele um pouquinho, com um quadro um pouquinho mais limpo. Então, olha o que aconteceu aqui, ó. Tá? Passando aqui para vocês. Número 1, tá? O que corresponde ao número 1? Número 1, secreção de secreção de renina, tá? Pelos rins. Quando que acontece? Quem dá o estímulo à produção de renina? Quem estimula a produção de renina vai ser sempre a queda da pressão arterial. Toda vez que eu tenho uma queda de pressão arterial ou tenho uma tendência de queda de pressão arterial, tá? Eu vou estimular o rim a liberar mais renina. Essa renina, então, quando ela chega aqui no fígado, ela encontra esse cara aqui, ó, o angiotensinogênio. E aí a renina vai atuar aqui, ó, fazendo com que o angiotensinogênio seja convertido em angiotensina 1, beleza? Felipe, o que acontece agora com essa angiotensina 1? A angiotensina, ela vai atuar direto sobre a glândula suprarrenal, igual eu falei para você, e vai atuar também diretamente sobre os vasos, gerando aumento de pressão arterial. Só que eu tenho aqui um número 3, ó, que chama enzima conversora da angiotensina, tá? Essa enzima conversora da angiotensina é o que a gente chama de ECA, tá? Então você vai encontrar essa abreviação ECA. ECA significa enzima conversora de angiotensina. Converte angiotensina em quê? Converte angiotensina 1 em angiotensina 2. Aonde acontece isso? No pulmão ou nos pulmões. Através de quem? Do surfactante pulmonar. Tá? Então, através do surfactante pulmonar, então, eu vou ter, né, a ECA, tá? Enzima conversora de angiotensina, que vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina, então, ela vai atuar sobre as glândulas adrenais, fazendo o quê? Tá? Na glândula adrenal, número 5, eu produzo aldosterona. Quanto maior a quantidade de aldosterona, mais eu estimulo o rim, consequentemente, mais eu retenho sal. Então, ó, retenção de sal. O que o rim pode fazer? Quando a gente estuda, por exemplo, o processo de filtração glomerular, o que essa aldosterona, que é uma secreção que vai entrar no néfron, o que essa secreção vai fazer? Alterar a permeabilidade do néfron, fazendo com que o néfron, então, aumente a retenção de sal, ou seja, ele não deixa perder sal, principalmente no túbulo contorcido distal e no ducto coletor. Então, em vez dele estar perdendo sal e regulando, ele vai começar a manter sal. Se eu tenho uma manutenção de sal, o que eu mantenho também? Eu mantenho água. A partir do momento que eu mantenho água, eu aumento o volume
E aumento do volume gera aumento de pressão arterial. Então tudo vai girar em cima disso. Toda vez que a gente pensa em mecanismo hormonal de pressão arterial, eu penso sempre em volume, tá? E esse volume ele vai ser mediado por dois fatores. Que fatores são esses? Água e sal. Então, se eu aumento a quantidade de sal, eu vou puxar mais água, aumento o volume, aumento pressão. Se eu diminuo a quantidade de sal, eu jogo mais água fora, diminuo o volume, diminuo pressão. Quem regula tudo isso? O sistema metabólico, lá no processo de filtração glomerular, ou seja, os rins propriamente ditos. Então, por isso que a gente fala que a gente tem um mecanismo hormonal ou um mecanismo metabólico de regulação de pressão arterial, tá? É ele que vai estar fazendo tudo isso, regulando essa pressão através de volume. Só que toda essa regulação através de volume é dependente dessa substânciazinha aqui, ó. Que substância é essa? A minha renina. Que a renina, então, é o ator principal aí do meu sistema. Então, vou até, antes de chegar nesse slide... Ah, tá, tem um outro slide aqui que é mais tranquilo de visualizar. Ó, mesma coisa que a gente está falando, tá? Então, lá no meu rim, eu tenho esse cara aqui, ó, ator principal. Isso que a gente não pode esquecer nunca. O que o meu rim tem capacidade de fazer? Produzir renina. A pergunta é, quando eu produzo mais renina? Então, quando eu tenho uma pressão arterial baixa, eu aumento a produção de renina. Quando eu tenho uma pressão arterial alta, eu diminuo a produção de renina. Então, olha o que acontece. Pressão arterial baixa, tá? Vou produzir mais renina. O que vai acontecer com a renina? A renina vai chegar no fígado e vai converter esse cara aqui, que é o angiotensinogênio, em angiotensina 1. Ó, angiotensina 1. Quando chega no pulmão, ou seja, quando esse sangue passa pelo pulmão, tá? A gente vai ter as enzimas conversoras de angiotensina, tá? No caso aqui, a gente vai ter dois tipos de enzima conversora de angiotensina, a ECA1 e a ECA2. A enzima conversora de angiotensina comum, que é a ECA, ela vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2, tá? Então tá aqui, angiotensina 2, beleza. E essa angiotensina 2, através do receptor AT1, vai promover um processo de vasoconstrição. Então, o que ela vai fazer? Contrair o vaso. Ao mesmo tempo, não está aparecendo de volta aqui. Ao mesmo tempo, essa angiotensina aqui, ela volta para, não o rim, para a glândula suprarrenal. E lá na glândula suprarrenal, o que ela faz? Ela estimula, então, a produção de aldosterona. A aldosterona, então, ela faz o quê? Aumenta a produção, aumenta a absorção, aumenta a quantidade, a concentração de sal, ela começa a reter mais sal. A partir do momento que eu retenho mais sal, eu aumento a quantidade de água e, consequentemente, eu aumento o volume, aumento a pressão. Então, eu estou aumentando pressão por dois sistemas. Vasoconstrição, que vai ser estimulado, então, pelo receptor AT1, tá, da angiotensina 2, e aumento também a pressão arterial, tá, através da aldosterona, que vai ser liberada, então, pela glândula suprarrenal em maior quantidade, atua sobre os rins, promovendo, então, maior retenção de sal. Maior retenção de sal, eu tenho um meio mais concentrado, puxo mais água, absorvo mais água, consequentemente, aumento o volume. Se for o contrário, se eu tenho uma pressão alta, o processo vai ser diferente, ó. Eu vou ter uma diminuição da produção da renina nos rins. Consequentemente, se eu estou diminuindo a produção das reninas da renina no rim, eu vou converter menos angiotensinogênio em angiotensina 1. Consequentemente, eu vou ter menos enzima conversora de angiotensina em angiotensina 2. E nesse caso, então, tá, eu não vou conseguir fazer o meu mecanismo de vasoconstrição e nem vou liberar aldosterona em quantidade suficiente
para promover uma maior retenção de sal, consequentemente deixar o meio mais concentrado, aumentar volume e aumentar pressão. Quando a gente vai ver tudo, então, antes de ver o processo como um todo, tá? Vamos fazer um desenhozinho aqui mais simples, antes de ver o processo como um todo. O que eu tenho que lembrar aqui, ó? Nos rins, então, eu vou ter, tá? Que é muito importante. Nos rins, então, eu vou ter a secreção da renina. Isso para a gente marcar aqui como marca, tá? Como se fosse um mapa conceitual, uma ordem de evento que está acontecendo. Essa renina, uma vez liberada, ela vai para o fígado. Só que lá no fígado, eu vou ter uma outra molécula, que eu vou botar aqui de cor diferente, que é chamada de angiotensinogênio. Esse angiotensinogênio, quando a renina atua sobre ele, vai converter esse angiotensinogênio em outra molécula, que é chamada de angiotensina 1. Aqui eu botei 2, perdão, vou apagar aqui. Angiotensina 1, tá? Então aqui eu vou ter a angiotensina 1. Beleza. Quando essa angiotensina 1 passa pelo pulmão, tá? Então, pulmão direito, pulmão esquerdo, ela vai encontrar quem? Ela vai encontrar um outro cara, que é o surfactante pulmonar. E esse surfactante pulmonar, então, vai converter através da ECA, enzima conversora de angiotensina, em angiotensina 2. O que essa angiotensina 2 ela vai fazer? Ela vai ter duas vias, então. Uma via vai ser renal e a outra via vai ser para os vasos. Nos vasos, eu vou fazer uma vasoconstrição, tá? E aí, se eu tenho uma vasoconstrição, consequentemente, eu vou ter um aumento da pressão arterial. E lá nos rins, o que ele vai estimular, então? A angiotensina 2 vai estimular, então, né, na glândula suprarrenal, a produção de aldosterona. A maior produção de aldosterona, então, vai aumentar a retenção de sal. Aumentou a retenção de sal, aumenta volume, aumenta pressão. O último slide aqui é um resumo disso tudo que está acontecendo, ó. Todo o processo começando, então, lá no nosso rim, tá? Bonitinho, tá? Só que aqui em cima do rim, então, eu vou ter, então, essa glândulazinha que está aparecendo aqui amarelinha, ó, que é a glândula suprarrenal, beleza? O rim, ele produz o que, então, ó? O rim, então, ele vai produzir a renina. A renina, tá? Vai pegar esse angiotensinogênio, que é produzido e armazenado no fígado, e vai converter em angiotensina 1, beleza? Agora, a angiotensina 1, quando passa lá pelo surfactante pulmonar, tá? Que é a minha enzima conversora de angiotensina, tá? Vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. E aí acontece a mágica, então, tá? A angiotensina 2, o que ela vai fazer? Ela vai estimular a glândula pituitária, que produz mais ADH. O que é o ADH? É o hormônio antidiurético. Se eu tenho um hormônio antidiurético, maior quantidade de hormônio antidiurético, qual é a consequência? Quanto mais hormônio antidiurético eu tenho, menos urina eu vou fazer. Ou seja, eu vou começar a reter líquido, tá? Então eu vou reter líquido aonde? Lá no ducto coletor, ou seja, lá na extremidade distal do néfron. Segundo, a angiotensina 2 vai atuar sobre o sistema arteriolar, causando o que? Vasoconstrição arteriolar. Ou seja, diminui a luz do vaso, diminui pressão. Outro sistema atua no sistema tubular, fazendo o quê? Retendo mais sal. Por que atua no sistema tubular retendo mais sal?
vai atuar no sistema tubular retendo mais sal por causa da aldosterona, que vai ser produzida então através do estímulo da angiotensina 2 sobre a glândula suprarrenal. E depois vai atuar sobre o sistema nervoso autônomo simpático, estimula o sistema nervoso autônomo simpático, e esse estímulo do sistema nervoso autônomo simpático também induz a vasoconstrição. Então, tudo está induzindo a vasoconstrição. A partir do momento que eu induzo tudo a vasoconstrição, ao aumento de volume, ou seja, está todo mundo trabalhando para aumentar a pressão, a partir do momento que começa a aumentar a pressão, eu tenho retorno aqui, ó. Consequentemente, essa informação volta para o rim, eu tenho um feedback positivo. A partir do momento que eu tenho esse feedback positivo, aumentou a pressão. O que o rim vai fazer agora? Diminui a quantidade de renina e, consequentemente, agora todo o processo vai se inverter. Ou seja, eu vou diminuindo a quantidade de conversão de angiotensinogênio em angiotensina 1 no fígado. Depois, consequentemente, diminui a quantidade de conversão de angiotensina 1 em 2 pela enzima conversora de angiotensina ECA, lá no surfactante pulmonar, lá no pulmão. Consequentemente, se eu tenho menos angiotensina 2, eu vou reduzir todo o processo. Então, eu vou ter o tempo todo esse processo cíclico, determinado pelo aumento ou quantidade da renina que a gente vai estar jogando, então, na corrente sanguínea. Beleza?